Tá certo, Yander. Vamos conversar agora sobre o quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Numa entrevista exclusiva, ao vivo, no Central de Notícias, nós temos o prazer em receber o doutor Cláudio Birolini, que é cirurgião geral do ex-presidente Bolsonaro. Doutor Birolini, muito boa tarde. Obrigada por conceder essa entrevista. Eu sei da correria e da grande responsabilidade que o senhor tem aí nesses dias, né? Já teve desde ontem, tem nesses próximos dias. Então, boa tarde, bem-vindo ao Central de Notícias. Quero começar lhe perguntando sobre a recuperação do presidente Bolsonaro e sobre o sucesso da cirurgia de ontem. Se o senhor acredita que esse procedimento será suficiente para conter esses problemas recorrentes que ele tem tido de saúde, né? Tanto na crise de soluço quanto nesse desconforto grande na área abdominal. Boa tarde, Amanda. Obrigado pelo convite. Então, vamos lá. Apenas para contextualizar essa cirurgia, essa internação, o que aconteceu. O presidente fez aquela cirurgia em abril, uma cirurgia grande, extensa, difícil, de urgência. E naquela operação ele estava com obstrução intestinal, ele estava com hérnias na parede abdominal. E nós fizemos, então, um procedimento que foi para resolver a questão das aderências e para corrigir as hérnias abdominais. Isso passa por um aumento de pressão abdominal e a colocação de uma tela. Essa tela, quando é colocada, ela diminui um pouco a elasticidade, a complacência da parede abdominal, o que leva a um aumento da pressão intraabdominal. Okay? Desde que ele fez a cirurgia, ele cursa com esses episódios de soluços, em parte por conta de refluxo, em parte por conta de algum grau de ansiedade, de maus hábitos alimentares e de fala. E o soluço causa um aumento intermitente da pressão intraabdominal. Então, esse aumento intermitente da pressão intraabdominal causado pelo soluço, associado à diminuição da complacência da parede abdominal, cria uma situação de aumento da pressão, e isso motivou o surgimento, o desencadeamento dessas hérnias da região inguinal que foram operadas agora. Tá? Então, o objetivo, nesse momento, foi tratar dessas hérnias inguinais que estavam causando bastante desconforto a ele. E, paralelamente a isso, é tentar otimizar o tratamento dos soluços de forma medicamentosa. Não que a cirurgia tenha sido feita para tratamento do soluço, porque a cirurgia é uma coisa que foi para tratamento das hérnias. E durante a internação, aqui no hospital, a gente vai otimizar o tratamento medicamentoso dos soluços e avaliar a necessidade daquele outro procedimento que está sendo comentado, que é o do bloqueio anestésico do nervo frênico. Perfeito, doutora. Os nossos analistas, Marcela Matos e Yander Porcela, também participam dessa entrevista. Vou chamar a Marcela para fazer a próxima pergunta. Pois é. Boa tarde, doutor. Muito obrigada pela sua atenção. A minha dúvida é a seguinte: o fator saúde é muito usado pela família do ex-presidente para reivindicar a prisão em regime domiciliar. Considerando que esses procedimentos, né, tanto o que já foi feito quanto o que possivelmente será realizado em relação ao soluço, sejam um sucesso, o fator saúde do presidente está equacionado, ou seja, ele não teria mais nenhum problema de saúde pendente, ele teria condições de levar uma vida normal, ou ainda seria considerada ali uma figura frágil e com alguns tipos de debilidades, comorbidades? Veja, o ex-presidente, o Bolsonaro, ele tem uma série de condições de saúde que são condições próprias da idade. Tá? Nenhum desses procedimentos que está sendo feito agora vai resolver essas condições. Então, eu não vou especificar quais são esses problemas, acho que isso fere um pouquinho o sigilo ético, o sigilo profissional, ok? Elas foram todas listadas, encaminhadas nos relatórios médicos que foram enviados ali para os advogados para peticionar uma eventual prisão domiciliar. Mas o que eu posso dizer é que ele é um senhor de 70 anos que tem comorbidades, algumas delas próprias da idade. Tem algumas situações que, por exemplo, isso aí eu posso falar que ele tem uma apneia do sono, então ele dorme muito mal, ele acorda, ele
teoricamente, pelos exames que ele fez, ele teria até indicação de ficar com um BiPAP, que é um suporte ventilatório durante o sono. Então, tem algumas situações que a gente não consegue corrigir nem por cirurgia, nem por remédio, e que dificultam muito a manutenção dentro do ambiente prisional, ok? Então, veja, essa situação específica foi uma situação nova que surgiu nesses últimos meses e que foi corrigida. Pode ser que surjam outras situações médicas, outras condições, tá? A gente está acompanhando ele no dia a dia, eu tenho o doutor Leandro Echenique, o doutor Brasil Caiado, que estamos mais próximos desse acompanhamento e, naturalmente, cada situação deve ser vista e avaliada de forma individualizada. Doutor, só para interromper, furar um pouquinho a fila, eu já chamo o Yander, mas para aproveitar o ensejo dessa pergunta da Marcela, eu ouvi fontes próximas ali no Supremo Tribunal Federal, comparando o estado de saúde, a doença do general Augusto Heleno, a quem foi concedida a prisão domiciliar humanitária, seria considerado uma doença muito grave, né, que é o mal de Alzheimer, enfim, uma doença degenerativa. Por outro lado, eles disseram que, com respeito ao paciente Bolsonaro, ele tem condições de ser atendido rapidamente no hospital, que fica muito próximo à superintendência da Polícia Federal em Brasília, e sua equipe médica tem acesso liberado a todo momento a essa sala na PF. Pode-se fazer essa comparação ou ela não é apropriada, a seu ver? Veja, é difícil comparar, mas o que eu posso dizer assim, a doença de Alzheimer é um mal crônico incapacitante. Tá? O presidente Bolsonaro, ele tem uma série de situações clínicas, mas que não seriam consideradas nesse momento incapacitantes, mas são condições que podem evoluir, e que podem evoluir para uma situação que demande um atendimento médico emergencial. Ok? Então, por exemplo, o quadro de... eu vou me ater à minha área, tá legal? Então, a questão da obstrução intestinal foi resolvida, foi feita uma cirurgia extensa, aquela cirurgia de 13 horas, soltamos todas as aderências intestinais que ele tinha, mas a gente sabe que essas aderências voltam a se formar. A gente torce para que elas se formem de uma forma que não cause obstrução, mas eventualmente isso pode acontecer. Tá? Então, se isso acontece, se ele entra num quadro de obstrução intestinal, isso demanda atendimento emergencial, eventualmente até com necessidade de uma nova intervenção cirúrgica. Tá? Tem outras condições também, cardiovasculares, que mais uma vez eu não vou especificar quais são, mas que podem causar uma situação emergencial com necessidade de atendimento imediato. Tá? Então, é um paciente que precisa ser continuamente avaliado. Tem as lesões de pele, que a gente operou agora em setembro, foram retiradas 8 lesões suspeitas, dessas 8, 2 lesões tinham degeneração em câncer. Então, ele tem uma pele clara, ele precisa ser continuamente avaliado para essa questão, tá? Novas lesões podem surgir. Então, enfim, ele é um paciente de 70 anos que tem comorbidades e que demanda um acompanhamento, um segmento e uma reavaliação periódica. Yander, vai lá, a pergunta é sua. Doutor, eu queria que o senhor explicasse esse procedimento que pode ser feito no ex-presidente Jair Bolsonaro, anestésico por conta dos soluços. Esse procedimento, ele teria um efeito de quanto tempo? E ele seria suficiente para corrigir esses soluços ou teria que ter novos procedimentos, novas ações ali para que ele pare de ter esses soluços tão frequentes? Ok, então, vamos lá. A gente está, inclusive, discutindo entre os médicos se nós vamos realmente proceder à realização desse bloqueio anestésico. De uma maneira, para o leigo, o que eu posso dizer assim, que o diafragma, ele é inervado pelo nervo frênico, ok? O nervo frênico, você tem um de cada lado, cada um deles inerva um dos lados do diafragma. O diafragma é o músculo responsável pela respiração. Os soluços são frequentemente associados à irritação do nervo frênico ou ao estímulo indevido do nervo frênico. Esse estímulo pode ocorrer por diversos mecanismos. Por exemplo, aerofagia com distensão do estômago,
uma cirurgia que cause elevação do diafragma e por aí vai. Então, tem vários mecanismos que podem desencadear o soluço. Quando os soluços se tornam frequentes ou muito frequentes, ou até incoercíveis, que é aquele soluço que não passa nunca, você tem várias linhas de atendimento. A primeira sempre vai ser a via medicamentosa. Então, tem vários medicamentos, várias categorias de medicamentos que podem ser utilizados. Nós estamos, utilizamos vários esquemas medicamentosos no ex-presidente e alguns funcionaram melhor, outros pior. Nenhum deles zerou completamente a questão do soluço. O que a gente vê é que, assim, as crises atualmente elas estão mais espaçadas e menos intensas, ok? Então, houve algum resultado com o tratamento medicamentoso. E aí surgiu a ideia ou a discussão de fazer esse bloqueio anestésico do nervo frênico. O que é o bloqueio anestésico do nervo frênico? Você localiza o trajeto do nervo com ultrassom, você estimula o nervo para ter certeza que aquele é o nervo que você vai bloquear, e aí você faz uma injeção de anestésico, geralmente associado a um pouco de corticoide, para anestesiar aquele nervo. Tá? Então, é um procedimento invasivo, é um procedimento que implica na injeção de uma substância que vai ter um efeito no nervo, e o que a gente não tem o controle é sobre qual vai ser exatamente o efeito e a duração desse efeito. Porque quando você anestesia o nervo frênico, você pode causar uma paralisia do diafragma. Quando você paralisa o diafragma, o paciente não consegue respirar direito. Tá? O ex-presidente já tem uma questão de uma tosse crônica, enfim, já tem apneia de sono. Então, se você paralisa o diafragma, mesmo que temporariamente, isso pode levar a uma série de consequências bastante dramáticas, né? Como queda de saturação e até necessidade, sei lá, de ventilação assistida, ok? Então, a nossa hesitação em indicar isso daí é porque a gente não sabe exatamente qual vai ser a resposta que ele vai ter mediante esse tipo de tratamento. Obviamente que esse bloqueio anestésico tem um efeito temporário, ok? Então, o efeito dura aí 12, 24 horas. E isso funciona não como um tratamento definitivo, mas como uma prova terapêutica para ver qual seria a resposta do bloqueio anestésico se, por exemplo, em um determinado momento nós optássemos por um tratamento, aí sim, cirúrgico, mais agressivo, que seria a secção do nervo, que também, eventualmente, pode ser cogitado, com consequências sérias. Tá? Então, isso que a gente está avaliando, na realidade, assim, o nosso objetivo primário é otimizar o tratamento medicamentoso, que não tem maiores consequências. E se isso não funcionar, aí partir para uma prova terapêutica, que seria o bloqueio anestésico do nervo, ver qual que é a resposta dele, e aí, quer dizer, se isso não resolver de forma alguma, aí a gente pode cogitar, eventualmente, um bloqueio, uma secção cirúrgica desse nervo, o que é uma situação de exceção, tá? E um outro aspecto é que, assim, poucos médicos têm experiência com esse tipo de procedimento. Eu mesmo, eu nunca fiz, eu nunca indiquei. Os meus colegas aqui também têm uma experiência limitada com isso. Tá? O que a gente ouve são casos anedóticos. É um paciente que alguém sabe que fez e que teve um resultado um pouco melhor. Outro que, não sei quem, ficou sabendo que fez. Então, não é que é um procedimento padronizado, que a gente tem domínio sobre ele, diferente de uma cirurgia. A cirurgia, eu estou lá, eu sei onde eu corto, eu sei onde eu costuro, eu sei as complicações, eu sei como tratar das complicações, tá? Um procedimento como esse, a gente tem menos controle sobre as consequências dele. É quase como se fosse uma terapia um pouco alternativa, né, doutor? Não tem esse respaldo tão amplo na literatura médica. A doutora Ludmila Jara, a gente a ouviu há poucos dias aqui no Central de Notícias, e ela comentava justamente sobre isso, né? Mais uma coisa de caso a caso, como o senhor disse, anedótico. Doutor, eu estou com dúvidas sobre como é que está o estado emocional do ex-presidente. O senhor tem contato com ele frequente? Como é que o senhor achou nessa oportunidade que teve de conversar com ele, de vê-lo? Que efeitos teve esses 32 dias que ele passou
preso, né, efetivamente. Isso contribuiu para, de alguma forma, agravar o quadro de saúde dele, seja físico ou emocional? É possível averiguar isso? Veja, é natural que ele se sinta deprimido, ele se sinta acuado. O Bolsonaro, ele gosta de estar no meio de gente, ele gosta de conversar, ele gosta, enfim, de estar no meio de gente. Isso aí eu presenciei isso em algumas ocasiões participando de agendas políticas com ele logo depois da operação que nós realizamos em abril. Então, ele precisa disso. Então, naturalmente, dentro do ambiente onde ele está, ele fica extremamente deprimido. Você tem que ficar passando o tempo 20 horas por dia, ou 18 horas por dia, sem ter com quem conversar, sem ter o que fazer. Ele fica bastante limitado num espaço físico. Ele tem ali uma área de 10 por 10 metros que ele pode andar 2 horas por dia, mas obviamente que ele está deprimido. Quando nós visitamos ele, eu visitei ele na carceragem em 2 ocasiões. Ele, enfim, reclama muito da situação dele, reclama de tudo que aconteceu, mas é um momento que ele tem para conversar, para desabafar. E para a gente também é importante, porque nesses momentos a gente acaba fazendo justamente uma avaliação de como ele está lidando com essa situação. Mas ele não está feliz, obviamente, de estar lá. Ok? Então, acho que isso acaba impactando, sim, muito negativamente na evolução clínica. Inclusive, a gente sabe que, assim, momentos de mais ansiedade, de mais estresse, etc., acabam contribuindo para essas crises de soluço mais intensas. Aí é uma coisa que leva a outra. Então, ele fica estressado, ele fica deprimido, ele tem soluço, aí ele fica nervoso por conta do soluço. Isso aí desencadeia uma situação bastante chata, que a gente tem que lidar com isso. É um ciclo vicioso. Doutor Cláudio Birolini, te agradeço demais por seu tempo, que eu sei que é escasso, e nessa entrevista aqui, nessa conversa com a gente no Central de Notícias. Muito, muito obrigada. Boa sorte, bom trabalho para o senhor. Ok, obrigado, Amanda. Boa tarde para vocês e obrigado pela oportunidade de falar. Obrigada, até a próxima.